Axé para quem é de axé, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema que é amado por todos e odiado por poucos, que é o preceito. Primeiramente quero pedir uma bênção com o coração aberto para o nosso Pai Ogum, Senhor Tranca-Rua das Almas, para o meu Pai de Santo, Pai Leandro, para os pais e mães pequenas da nossa casa de axé, a corrente de Pai Ogum, Senhor Tranca-Rua das Almas. Você, assim como eu, como todo médium bandista, alguma vez já teve que fazer algo que é apaixonante, maravilhoso, que faz assim o coração vibrar de alegria quando a gente ouve essa palavra. Preceito. Todo mundo já fez e sempre fará, porque faz parte do fundamento da Umbanda. E falar sobre preceito é falar sobre não comer carne, não beber algo alcoólico, não sair e fazer tantas outras coisas que a gente entende como advertência, como cobrança, como castração, como não pode. Para entender o que é o preceito, nós vamos entender primeiro a raiz etimológica da palavra, ou seja, o que significa a palavra. Eu acho importante porque quando a gente entende, já vira aquela chave na cabeça da gente de opa, a raiz. O preceito vem do latim praeceptum, que significa instrução dada de antemão. O preceito nada mais é do que uma orientação dada pelo dirigente da casa, os pais de santos, mães de santos, mães pequenas, pais pequenos, ou pelos guias do trabalho a ser realizado, pelo guia-chefe da casa, para aquele médium em iniciação, ou para algum trabalho que vai ser realizado, ou porque nós precisamos fazer esse preceito um dia antes da gira, e talvez uns dias depois também, conforme a seriedade, a complexidade do trabalho, ou por algum tratamento que a pessoa esteja fazendo. De acordo com todas as religiões espiritualistas, as doutrinas espiritualistas, o preceito nada mais é do que uma higiene mental, física e espiritual, ou seja, a tríade que compõe nós, seres humanos. Então, quando nós cuidamos da nossa mente, isso impacta no nosso corpo. Quando nós cuidamos do nosso corpo, isso impacta no nosso espírito. Quando cuidamos do nosso espírito, que está atrelado à nossa mente, há uma harmonia. E aí, o que o preceito faz? Ele faz com que espíritos inferiores que buscam a todo momento nos desequilibrar com pensamentos menos edificantes, com condutas equivocadas, eles não vão encontrar em nós um ponto de apoio, como brinco às vezes, o urubu sem cheiro da carniça. Ele pode até tentar vir nos atacar, mas o preceito faz também com que essa energia nossa fique em equilíbrio e ele não consiga nos atingir, não consiga nos alcançar. Em alguns livros espiritualistas explicam que, olha só, essa higiene moral, física e espiritual eleva os nossos pensamentos, modera os nossos hábitos, faz com que a gente cuide do nosso corpo, do nosso espírito e dos nossos pensamentos. Assim, os espíritos inferiores não encontram em nós apoio, pontos, chagas, lugares para lhe adentrar por meio dos ataques espirituais, arquitetados com muita astúcia. E aí um dos autores mais conhecidos da Umbanda, e também faz estudos a respeito dos fundamentos e traz muitos esclarecimentos, ele fala que o preceito, a gente pode entender ele como um cadastro vibratório. Olha que interessante, cadastro vibratório prévio, que torna o médium apto a operar a magia divina. Abstendo-se de certas práticas, ele rarefaz, ou seja, ele limpa, ele equilibra, ele quintessencia o magnetismo animal, permitindo que o guia some-lhe magnetismo elemental e espiritual sem atritos. Ou seja, a afinação da frequência. Olha que interessante, gente, a afinação da frequência. Nós depuramos, afinamos a nossa frequência para que os nossos guias, os mentores, os trabalhadores, os orixás, cuidem desse nosso equilíbrio espiritual, dos nossos chakras, dos nossos pensamentos, do nosso corpo, para um propósito muito maior, que às vezes a gente vai entender só lá na frente, ou que vai ser impactado no trabalho de amanhã, do final de semana, ou do dia que vai ter corrente. Essa é a importância do preceito, olha que interessante. E aí, ele é um mecanismo de engenharia energética indispensável para a sustentação e a realização da gira. Porque quando todos na corrente, no dia de trabalho, estão com essas frequências equilibradas, com essas energias mais rarefeitas, com um pensamento elevado aos nossos orixás, com um coração mais leve, com menos atrito, com menos conflitos externos e internos, ele faz com que toda a frequência energético espiritual do trabalho facilite o trabalho dos guias, realizem a caridade, e nós também, porque também faz parte do nosso compromisso com o axé fazer a caridade. E aí, quais são os componentes práticos? Quais são as ações práticas
do preceito: alimentação leve, abstenção de carne vermelha, abstenção de carne branca, abstenção de algumas casas pedem abstenção de frituras, de condimentos pesados, a redução de coisas e alimentações que entrem no nosso corpo que possuem aminas cadavéricas. Olha que interessante, aminas cadavéricas, ou fluido perispiritual de um animal. Por quê? Porque segundo um livro que eu li há muito tempo atrás, do Chico Xavier, fala que quando o animal ele é abatido, há um sofrimento, há um propósito maior, mas há um sofrimento. Porque eles também são filhos de Oxalá, são criações divinas. Esse sofrimento do animal no momento do abatimento, até porque o ser humano ainda não consegue consumir a carne vermelha com respeito, e a tendência, o caminho é que nossa elevação espiritual leve a gente a um dia não consumir carne vermelha e ter esse amor pelos animais. Por isso, esse sofrimento gerado por esse abatimento desenfreado faz com que fique na carne esses miasmas de sofrimento pelo abatimento. E aí, quando nós consumimos a carne vermelha, esse excesso de alimentações com essa energia anímica, animal, faz com que nós fiquemos mais suscetíveis a ataques espirituais, porque esses espíritos se encontram nesses elementos que nós vamos consumindo, brechas para poder nos desequilibrar. Segundo esses livros, justifica-se, além das nossas fraquezas morais e dificuldades kármicas, também justifica-se aí o motivo de muitos vícios da carne, vícios da matéria, vícios do pensamento, enfim. Esses espíritos facilitem esses vícios. Por quê? Porque a nossa alimentação, não sendo mais leve, mais elevada, facilita esses acessos espirituais por meio desses miasmas. Por isso a importância de não comer carne vermelha, carne branca, nenhum tipo de carne, no dia da gira, ou 24 horas antes, conforme os guias nos orientam. Um outro pedido e uma outra orientação a ser seguida é zero álcool, zero fumo, zero drogas. Aqueles que não conseguem se abster do cigarro ainda, ao menos uma diminuição do consumo desse cigarro. Por quê? Nós temos o nosso perispírito e os nossos chakras. Sendo assim, o nosso perispírito é a nossa matéria espiritual que protege a nossa alma dos desequilíbrios do globo terrestre, que cada planeta tem a sua energia. E aí, aqui na crosta terrestre, existem muitas energias densas. Por isso que nós temos essa proteção espiritual, que é o perispírito. Quando nós fumamos, nós bebemos, nós consumimos droga, enfim, excesso de remédio sem necessidade, o nosso perispírito, essa membrana protetora, ele sofre como se fosse ranhuras. É como se você fosse lá em um tecido fino e delicado e você passasse ferro quente. Ou você pegasse areia e esfregasse ali, sofre essas ranhuras. Quando vai realizar o trabalho espiritual, os guias têm que primeiro equilibrar esse perispírito, equilibrar esse chakra, para daí aplicarmos o trabalho mediúnico na casa. Quando nós fumamos antes da gira, quando nós bebemos antes da gira, cigarro normal, falando de nicotina, o nosso padrão vibratório diminui, porque nós não fumamos, nós não bebemos, nós não temos essa gula por alimentação sem necessidade, nós não consumimos isso sozinho. Há inúmeros eguns que sugam o plasma dessa alimentação, sugam o plasma desse vício de cigarro, sugam o plasma da bebida alcoólica desenfreada e utilizam para fazer o mal, aquilo que eles, ou apenas assim, poxa vida, eu vou consumir essa bebida junto com o Thiago, porque caramba, ele vai beber todas, mas eu também. Ele vai fumar até dizer chega, eu também. Por isso que é tão difícil sair de vícios, como cigarro, como excesso de qualquer coisa que não traz saúde, porque nunca é feito sozinho. Então os eguns, eles ficam em cima da cabeça daquela pessoa até não querer mais. Aí, quando vai consumir o cigarro antes da gira, quando o pai de santo ou a mãe de santo, por favor, não fume, por favor, não beba, por favor, não coma tal coisa, por favor, não faça tal coisa, é porque os eguns, eles fazem junto. Então, quando o médium, ele consome junto com o egum, quando ele não faz isso, há esse distanciamento e esse direcionamento desse egum para um outro lugar. Há um equilíbrio da frequência mediúnica, da frequência perispiritual, da frequência
física e mental, e esse médium consegue receber até mesmo a incorporação de uma outra maneira, porque o guia tem menos trabalho para se acoplar com o psique e o perispírito do médium. A modulação sexual de aproximadamente 24 horas. Por quê? Porque o sexo, ele faz com que as nossas energias, pelo chakra sexual, conforme nós vimos em um dos vídeos, ele faz com que essa energia ela entre em equilíbrio quando nós fazemos com amor e respeito, ou ela se desequilibra quando nós fazemos de uma maneira um pouco mais promíscua, se assim eu posso dizer, se a gente faz sem respeitar o nosso corpo com alguém que nós não amamos. Porque quando nós fazemos sexo com alguém que nós amamos, em volta do lugar que nós estamos, de um lugar seguro, que haja respeito, que haja carinho, os nossos mentores, os nossos guias, eles limpam o ambiente de qualquer de qualquer energia negativa, nos protegem de ataques espirituais e há um respeito ali. Quando há uma promiscuidade, eu não estou aqui bancando a Samaritana ou Jesus de Nazaré, a gente é assistido por espíritos menos felizes, que sugam, conforme eu falei em relação aos vícios, essas energias. Há muitas literaturas que falam sobre isso. Então, esse não fazer conserva a energia do Kundalini, que é a energia da Terra. O Kundalini é uma energia que vem do campo terrestre, para que os guias redistribuam essa energia no momento dos passes. E aí conserva essa energia anímica, ou seja, animal, para que na hora do passe nós tenhamos no nosso repositório energético a energia necessária para fazer a caridade do axé, ok? E quando os pais de santo e mães de santo falam, fique em silêncio reflexivo, fique em prece, fique em oração, isso reprograma toda a nossa energia físico, espiritual e mental, para que o nosso ruído mental, para que a nossa frequência entre em consonância, entre um ritmo equilibrado com os guias e com a energia da egrégora espiritual do local que você trabalha. E aí, em que lugar que o preceito atua? Aonde ele impacta assim, gente? Você fala assim, caramba, hein? Fiz um preceitão. Ele impacta primeiramente no nosso perispírito, que é o que anima o nosso corpo, né? Então, o perispírito, ele equilibrado, ele é o primeiro impactado. E aí, essa depuração baixa a densidade dos fluidos negativos, favorecendo o que? Acoplamento do guia com o médium. Segundo ponto, o nosso chakra, nosso duplo, que a gente chama também de duplo etérico, ele estabiliza porque o chakra, gente, ele é como se fosse uma flor de lótus, então ele como um vórtice energético, ele emana e recebe energia a todo momento, gente. Por isso que é importante esse equilíbrio. E aí, esse preceito, ele estabiliza essa movimentação energética dos nossos chakras, do nosso duplo etérico. E há uma menor perda de vitalidade, de energias que causem, por exemplo, se a gente não faz um preceito bem feito, causa essa fadiga depois da gira, esse cansaço, a coisa. Quando nós nos cuidamos, a gira a gente acaba feliz, alegre, a gente cansa, mas há um prazer pós, e não uma coisa sugada depois. Claro que há giras e giras, mas o resumo da obra é esse. E também no nosso psique, quando a gente reduz essa excitação límbica, ou seja, quando a gente reduz o consumo de álcool, do sexo, do estresse, do desequilíbrio, a gente aumenta uma coerência, um equilíbrio do nosso ori. Então a gente equilibra o nosso ori. E aí a gente fica com a nossa intuição mais clara, mais elevada, mais intuitiva e pronto para o trabalho. Aí, em relação ao corpo, é meio que básico, né? O não consumo de álcool faz com que o nosso fígado, o nosso organismo, o nosso sangue fique saudável. O não consumo de cigarro faz com que a nicotina saia do nosso corpo e o nosso pulmão funcione melhor. E aí, tem todos os estudos que falam a respeito do cigarro. O não consumo de carne faz com que o nosso organismo trabalhe com mais leveza, porque a carne demora quantas horas, Ou seja, o impacto também é positivo. E aí, qual que é o passo a passo operacional? Eu anotei aqui, eu tentei anotar esse termo para ficar mais claro para a gente. O passo a passo operacional do preceito.
Consegue visualizar? Tá. O passo a passo do preceito é assim: a gente vai na corrente, ou vamos trabalhar na semana, o dirigente vai lá no grupo de WhatsApp, fala: olha, vocês estão de preceito. Ele avisa normalmente, se a gira no sábado, ele avisa na sexta, ou ele avisa preferencialmente na quinta-feira, 48 horas antes. Por quê? Porque tem aquele tempo do médium colocar no coração dele a paz e a não revolta de que o preceito tem uma importância. E aí a gente inicia a dieta, né, um dia antes do trabalho a ser realizado. E aí é aquela coisa, gente, começa o dia fazendo uma prece, faz que nem eu fiz agora de manhã, toma um banhozinho de alecrim para acalmar o ori, ou então faz um banhozinho, né, de uma erva quente, como um aguiné, uma arruda, e aí vai lá e, por exemplo, se tiver uma alfazema, passa a alfazema assim na mão, passa no ori para equilibrar essa energia. Ervas quentes, pescoço para baixo, ervas mornas, pescoço para baixo, ervas frias no ori. Daí tem toda uma discussão, uma reflexão sobre, mas a pessoa de tal orixá pode tal erva, pode não tal erva. Conversa com a Pai de Santo, conversa com a Mãe de Santo, tudo bem? Nesse dia, né, 24 horas antes, zero tudo aquilo que faz esse desequilíbrio que nós já vimos agora no vídeo, ok? Durante a gira, um dia antes, no dia e depois, banhos de ervas. Um dia antes, toma um banho de erva para acalmar o ori. No dia da gira, toma um banho para tirar toda a energia de rua e aí você chegar, né, todo formoso, todo pimposo na gira. Deixa um banho pronto na sua casa para quando você chegar, tirar toda e qualquer energia que tenha ficado dos trabalhos espirituais, por mais que nossos guias limpem, mas a gente tira qualquer resquício e a gente tem um sono agradável, tranquilo e contente, tá bom? E é muito importante, gente, aqui tá, até anotei aqui, ó, benefício psicoespiritual comprovados. A nossa neuroplasticidade, ou seja, a nossa educação mental. Quanto mais a gente educa o nosso pensamento a ter menos irritabilidade, menos revoltas, menos discussões, a gente faz com que essa plasticidade do cérebro entenda que o ideal, o comportamento ideal é o equilíbrio, não o desequilíbrio. Ou seja, com os tempos, os meses, os anos, a gente passa de pessoas revoltas, briguentas, e que piriri pororó, a gente educa esse cérebro a falar assim, poxa, toda sexta-feira eu fico em paz. E se eu estender para quinta e sexta? E se eu estender para quarta, quinta e sexta? Quando for ver, a gente passa a ter um autocontrole das nossas emoções e a sofrer menos por coisas desnecessárias. E há muitas pesquisas que falam que quando o médium faz o preceito certinho, depois ele faz pós-dia o banho e tudo mais, no outro dia ele acorda melhor. Ou seja, qual que é o problema do preceito, se você for ver bem? Qual que é a coisa negativa do preceito? E aí, coisas que eu anotei aqui, gente, que são vivências de coisas que eu senti nos últimos anos sobre o preceito, que eu reclamei, que eu senti, que eu falei, mas também nesses livros que eu fui lendo dos autores que estudam a Umbanda, eu achei interessante anotar isso que eles falam. Ele não é castrador, é temporário, é necessário, é uma coisa que vai desequilibrar, vai ajudar a saúde do médium, vai ajudar a saúde psíquico-espiritual do trabalho a ser realizado. Então, não é caçador. Ele não é só para quem incorpora. A assistência também precisa fazer o preceito. Quando o guia, né, orienta, os cambones precisam fazer preceito, os oganas precisam fazer preceito, porque tudo eleva a egrégora coletiva do trabalho no dia da gira, ok? Ele não é só, não vou beber. O certo é a alimentação, sexo, mente. Então, quando a gente faz esse preceito de maneira holística e tenta ao menos diminuir, o vício, eu não, né, fumo, digamos que eu fumo, e aí eu vou lá e fumo, sei lá, tantos cigarros por dia, corta pela metade, já é um exercício. O seu guia já tem um pouco mais de acesso no seu perispírito por menos emissão de toxinas no seu corpo que refletem na sua alma. Os eguns que sugam aquela energia que você emana pelo hálito do cigarro, eles, né, vão ter menos acesso a você porque vai diminuir. E eles vão aprender com essa sua disciplina e você também vai aprender. E quem sabe, né, modifica esse hábito. E aqui não estou falando do que é certo e errado, estou falando de estudos espiritualistas a respeito do impacto do vício no corpo espiritual. Porque, vale lembrar, e aqui eu não estou para julgar nada nem ninguém, mas tudo que não faz com que o corpo fique saudável é considerado suicídio consciente ou inconsciente. Então, por isso que muitas vezes os pais de santos e mães de santos falam tanto sobre o preceito. Porque também, se é um suicídio consciente e inconsciente,
Qual o sentido de no dia do trabalho de axé a gente cometer esse tipo de ato que vai jogar uma energia com toxinas espirituais e energéticas na assistência? Como que eu vou dar um passe na assistência por meio da minha energia, junto com a energia do meu guia, com toxinas? Principalmente se aquela pessoa tiver vícios independente de qual seja. Ou seja, ao invés de eu curar a pessoa, eu estou desequilibrando a pessoa. Olha o impacto que o preceito tem. E qual que é a conclusão que a gente chega nisso? Na tradição afro-brasileira da Umbanda, o preceito, ele faz com que todo o trabalho aconteça com muito equilíbrio. Na psique, no silêncio interno, no equilíbrio da mente, no equilíbrio do perispírito, no equilíbrio dos nossos chakras, no equilíbrio das nossas vibrações, na conexão com o nosso guia. Então, sempre quando você pensar no preceito, e eu quis tentar ser o mais explicativo possível, sempre que você pensar no preceito, pense em todo o conjunto, não somente nos nãos, mas pense nos sims que eles vão trazer para a sua vida física, espiritual e mental. Espero que isso possa ter sanado suas dúvidas. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre ervas. E aí, quando você voltar nesse vídeo, se você ver isso antes ou depois, a gente vai entender a importância dos banhos de ervas e algumas ervas que ajudam nesse preceito. Tá bom? Axé. Um ótimo dia para você.